Quando você era da escola ou até da faculdade, você fazia resumos? E quando você fazia esses resumos, eles precisavam estar assim com toda uma organização que era sua? Eu vou te contar como que era pra mim. Quando eu tinha que fazer esses resumos, eu tinha que ter basicamente assim, a folha ideal, a caneta correta, com marca-texto que combinasse e a escrita não podia estar mais do que menos impecável, assim, tinha que estar incrível. Então, em qualquer momento, se eu fizesse alguma rasura ou eu quisesse acrescentar algo, eu basicamente jogava fora o que eu tinha escrito até então, podia tipo estar na última linha e escrevia tudo de novo. Parecia que tinha que estar tudo muito redondinho ali, tudo muito programado para que aquele resumo acontecesse. Como se aquilo ali fosse determinar todo o meu aprendizado, sendo que depois da prova eu nem olhava de novo aquele papel. Agora eu vou te contar uma outra história e talvez você não entenda a relação de uma com a outra, mas vamos chegar lá. Você já pegou o teu celular para fazer uma coisa muito específica? E aí, quando você se deparou, você já tinha respondido umas 3 mensagens, rolado o feed, mandado um meme para uma amiga, enfim, feito de tudo, menos aquilo que você tinha feito. E às vezes você tinha até esquecido o que você inicialmente ia fazer. Oi, meu nome é Bianca Mayumi, eu sou psicóloga e pesquisadora feminista. Se você chegou aqui agora, ou se você já está aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho, curta, compartilhe, porque hoje a gente vai estar falando de uma coisa que, assim, a gente começou um pouco a falar em outros vídeos, mas aqui eu quero focar, tá? Que talvez você esteja se questionando, tá? Não tá fazendo sentido nenhum. Ou não, porque você viu a legenda. Mas enfim, hoje eu quero falar sobre procrastinação e produtividade. Mas para isso, eu vou utilizar de alguns outros conceitos, de algumas outras definições para a gente pensar a respeito desses dois pontos. E como todo vídeo meu, como todo conteúdo meu, não só aqui no YouTube, mas também no podcast Mulher de Voz e nas minhas redes sociais, @psi.bianca, se você não segue ainda, vá lá seguir. Eu vou estar analisando esses pontos a partir de uma perspectiva feminista, a partir dos meus estudos que entendem todo um contexto social, né, e a partir da psicologia. Então vamos lá. Talvez, quando você pensou junto comigo aqueles 2 exemplos, você tenha ficado assim, cara, será que essa psicóloga é mais uma que tá querendo me diagnosticar com TDAH? Ou falar sobre procrastinação, que é um grande problema, que, ai, socorro, e tá aquele transtorno? E eu vou já te acalmar e falar assim, não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, nesse vídeo aqui, em vários que eu trago nesse perfil, a gente não busca patologizar algo que é humano. Como eu falei no último vídeo para vocês, ultimamente a gente está vivendo um contexto em que existem muitos estímulos. Isso não é só algo teu ou meu, é de todo mundo. Existem muitas coisas que vão nos distrair, que vão fazer com que a gente tenha que pensar em várias coisas ao mesmo tempo, uma distração. Todo o nosso contexto de vida hoje é diferente do que há, 10 anos atrás, entende? Então, até mesmo quando a gente pensa sobre produtividade, a gente pensa sobre procrastinação, a gente tem que contextualizar. E isso envolve também contextualizar e questionar o que antes era dito como isso, assim, isso é TDAH, isso é XYZ, isso é um problema que é seu. Gente, hoje volto a dizer, estamos todos vivendo em um contexto que é muito difícil a gente fazer uma sequência de atividades produtivas, sem interrupções, sem contratempos. É a vida. Então é isso, aqui a gente vai despatologizar comportamentos humanos. E isso envolve a gente se perder em algumas atividades. E quando eu falo se perder, é isso, às vezes tá fazendo de um fluxo diferente do que é dito padrão, do que é dito o correto. E é idealizado, porque muitas vezes ninguém consegue fazer esse negócio do padrão não, tá? É só no discurso, na prática é outra coisa. E como a gente vai analisar esses pontos? A partir de uma metáfora que eu vi, nem lembro onde que foi, gente, assistindo algum conteúdo de alguém, eu vi que existe essa metáfora criada pelo cientista e pesquisador Carlin J. Vieri. Basicamente, ele criou um termo que se chama yak shaving. Aí você está se perguntando, que treco é isso? Yak shaving seria então barbear um iaque. Aí você me pergunta também, o que é um iaque? E eu vou ler aqui de acordo com a pesquisa que eu fiz. Bom, iaque é um mamífero domesticado com chifres e semelhante a uma vaca. Só que ele é nativo do Tibete e ele tem uma pelagem espessa e desgrenhada. Ou seja, é esse animal aqui. Vou colocar aqui a imagem para vocês verem porque talvez você não saiba como eu. E basicamente esse iaque, ele lá no Tibete é muitas vezes barbeado por causa dessa pelagem dele, para depois transformar isso em produtos
que possam aquecer as pessoas que moram lá. E aí esse pesquisador, ele utilizou dessa metáfora para falar que às vezes a gente faz coisas que parecem triviais, que parecem muito pequenas, mas que elas são fundamentais para a gente chegar no nosso objetivo final. Ou seja, lá no Tibete, para eles pararem de sentir frio, eles têm que fazer algumas atividades. E uma das atividades é barbear um nhaque. Agora, se a gente para pensar só, barbear um nhaque, cara, não tem nada a ver com parar de sentir frio. Barbear o nhaque, parar de sentir frio? Não parece que tem uma relação. Mas a verdade é que tem, porque todo o processo para chegar no produto final, para a gente chegar no objetivo final, ele passa por fases. E uma das fases é essa. Só que hoje em dia, com o momento que a gente está vivendo, parece que tudo já é o resultado final. Então assim, quando eu crio uma lista de coisas que eu quero fazer, metas que eu quero fazer, eu já coloco o resultado final. Mesmo que ele pareça algo super distante. Exemplo, eu quero terminar de ler um livro. Eu coloco na minha lista, ler um livro. O que envolve ler um livro? Como que a gente pode pensar em passos para ler um livro? Uma das coisas que pode mais motivar a gente é exatamente ver as coisas como processo. Porque se a gente vai criando e vai vendo só as coisas a longo prazo e distantes, vai desmotivando, vai gerando frustração. Então, a gente pode pensar, em vez de ler o livro, pelo menos, eu divido em páginas. Eu vou tentar ler em tantas páginas por dia, por semana. Eu vou tentar ler tantos capítulos por semana. Assim, a gente vê o processo acontecendo de uma maneira mais gradativa e também se enxerga cumprindo objetivos. E essa é a perspectiva que o autor, que o criador desse termo ele traz. Às vezes a gente vai fazer atividades ao longo do processo que elas parecem fúteis, pequenas, inúteis, mas que elas são muito importantes para o resultado final. Fez sentido? Então vamos voltar para aquele exemplo que eu trouxe lá no início. Talvez aquela questão de escolher a caneta perfeita, da cor específica, com marca-texto perfeito, não pareça que tenha nada a ver com o objetivo final, estudar. Mas, na verdade, pode ser um processo meu importante, que eu considero importante, para que eu me sinta segura e confortável para fazer aquela atividade, que às vezes não é tão legal. Tipo, eu odiava estudar, gente. Eu odiava estudar. Só que fazer o resumo bonitinho me deixava mais motivada para estudar. Agora, se eu coloco só, eu vou escolher uma caneta linda e isso significa estudar, não faz sentido nenhum. Né? Uma coisa com a outra. Agora, quando a gente vê as coisas de forma gradativa, talvez faça. Outro exemplo. Você é o tipo de pessoa que, quando você tá olhando pra tua mesa e tá tudo desorganizado ao teu redor, tem muito estímulo, tem muita coisa, você precisa, antes de começar a trabalhar, antes de começar a fazer as coisas, organizar o que tá ao teu redor, organizar os papéis, organizar a mesa, pegar um copo de água e trazer pro teu lado. Talvez, quando a gente para pra pensar assim, nossa, a pessoa tá organizando a mesa, isso não tem nada a ver com trabalhar? Na verdade tem. Às vezes fazer o mesmo trabalho numa mesa organizada e uma mesa desorganizada mude totalmente a forma que você trabalha. A tua entrega, a tua concentração. Então sim, faz sentido. Só que na perspectiva que a gente está vivendo cada vez mais agitada, tudo parece que se torna o quê? Procrastinação, perda de tempo, e aí tudo vira cobrança ou até mesmo um diagnóstico. Nossa, a pessoa tem toque, né? Tá organizando a mesa. Gente, não, ela só precisa de uma coisa organizada para poder trabalhar. A pessoa tem toque, ela tá precisando fazer da caneta tal para fazer o resumo dela. Às vezes só faz com que ela se sinta confortável e segura. Só funciona para ela daquele jeito. É aí que a gente precisa começar a questionar qual o significado que a gente dá para produtividade. Quando você pensa numa pessoa produtiva, como você enxerga essa pessoa? De que maneira ela age? Como ela se organiza? Como ela entrega as coisas? Como ela se porta? Como ela parece fisicamente? Tenta imaginar aí na tua cabeça. Porque assim, de acordo com o dicionário da língua portuguesa, produtividade é a eficiência na produção de algo. Ou seja, trata-se do rendimento ou da relação entre uma determinada quantidade produzida e os fatores necessários para obtê-la. Aqui, a gente tem um significado dito pelo dicionário. Na vida, a gente acaba entendendo que produtividade pode ser XYZ. O importante nesse momento é que você comece a se questionar qual é o teu significado para uma pessoa produtiva.
e contextualizar a partir da tua realidade o que significa ser produtivo. Não tem como eu chegar e falar e colocar, que nem aqui, né? O próprio dicionário fala, né? Os fatores necessários para obtê-lo. Não tem como eu me comparar como uma pessoa que sim está trabalhando, que sim tem suas questões, né, dentro de casa, tem uma casa para cuidar, fazendo mestrado e tendo que produzir algo, com uma pessoa que, por exemplo, pega, e eu tenho o meu carro, com uma pessoa que pega 2 horas de transporte para ir e voltar da faculdade, com uma pessoa que é mãe, ou até mesmo com uma pessoa que só está com a questão do mestrado. Cada pessoa vai ter seu processo e seu contexto para realizar aquele mesmo produto. E às vezes assim, nem é o mesmo produto, né? Produtos diferentes, mas aquele mesmo objetivo. Quando eu penso, eu tenho que escrever um artigo para o mestrado, eu não posso me comparar com uma pessoa que tem uma realidade totalmente diferente da minha. A minha produtividade é diferente da produtividade da outra. Não só pelo contexto socioeconômico que a pessoa vive, né? Mas também por conta de tudo que a gente vai entendendo que significa fazer aquela mesma atividade. Então, às vezes, fazer um artigo, para mim, significa ficar horas olhando para uma... O professor até de hoje estava falando isso na matéria. Ele fala, às vezes, para mim, eu já estou escrevendo quando eu fico horas olhando para uma folha em branco. Isso já faz parte da escrita. Porque quando eu estou horas parada olhando para a folha em branco, de alguma forma eu estou elaborando pensamentos, fazendo conexões que são importantes na hora que eu estiver, de fato, colocando ali o dedinho nos teclados. Aquilo já faz parte do processo da escrita. Porém, para uma outra pessoa, talvez, aquele processo de escrita do artigo seja mandar um áudio para si de uma maneira super fluida do que tiver vindo na cabeça, e também aquilo pode ser escrita de um artigo. Mas, o que acontece muitas vezes? A gente acha que a gente só está escrevendo naquele momento que eu estou ali teclando. Não em tudo que eu faço para chegar naquele produto final. Ou seja, a gente desconsidera outros fatores que são fundamentais para que aquilo ali aconteça. Mesma coisa que barbear o iaque. Agora imagina se eu, que sou a pessoa que escrevo em tópico as coisas de uma forma desorganizada, não considero aquilo ali escrita ou importante para escrita. E aí começo a me cobrar. Poxa, isso é muita procrastinação. Porque o certo é escrever já de forma perfeita, introdução, desenvolvimento e conclusão. Por que eu não tô fazendo desse jeito? Sendo que aquele momento de organizar, ele é fundamental para mim. Eu começo a achar que eu tô errada, que o meu jeito de fazer é errado. E às vezes a gente acaba desconsiderando o que a gente já tem de recurso, o que a gente já tem de conhecimento da nossa experiência, das nossas ferramentas. Eu gosto muito de pensar numa metáfora de ferramentas, caixa de ferramentas. Às vezes a gente já tem algumas ferramentas que podem contribuir para várias atividades, mas a gente fala, não, mas tem um jeito certo. Fulano de tal falou que tem um jeito certo para fazer aquilo ali, para se chegar naquele objetivo. Mas às vezes eu chego tão bem quanto aquela outra pessoa por outros caminhos. E aqui, o que eu quero também te convidar a pensar é sobre intensidade e intencionalidade. Óbvio que a gente procrastina, gente, todo mundo procrastina. Ai, porque a procrastinação tem como evitar, dá espaço para evitar. Dá pra gente evitar às vezes? Dá. Porém, entretanto, todavia, todos nós procrastinamos. Isso faz parte também. E às vezes, eu até converso isso com algumas clientes. A gente organiza às vezes uma agenda, uma meta, qualquer coisa assim, achando que assim, não tem espaço para falhas, não tem espaço para erros, para contratempos, etc. E aí a gente olha pro final do dia, a gente colocou 10 coisas na lista de fazeres. Aí a gente fala, putz, só consegui fazer 5. Mas a gente está considerando realmente que a gente tem 24 horas para fazer uma coisa no dia, sendo que dessas 24 horas a gente come, a gente dorme, a gente tem que ir ao banheiro, enfim, a gente descansa, tem outras coisas. Outro exemplo, eu sou uma pessoa que sou muito afetada por questões climáticas. Eu tenho fibromialgia e mesmo eu fazendo todo o tratamento, tomando medicação contínua, se às vezes tem uma mudança muito brusca de temperatura, então fica muito frio de repente, as minhas dores elas pioram. Se eu não considero que existe essa possibilidade ao longo de um inverno, eu me comparo sempre como se fosse
Ah, não, mas a gente tá naquelas condições de clima perfeito, sabe? Que fazem uma pesquisa. Não todas as condições perfeitas para se fazer. Eu desconsidero as minhas características humanas, físicas e emocionais. Ah, alguma coisa aconteceu, eu tive um conflito com alguém. Não, mas eu nem produzi que nem no dia que eu não tive conflito com ninguém. Ah, mas hoje eu acordei com dor de cabeça. Acontece. Hoje eu acordei enjoada. Acontece. Hoje eu tô cansada. Acontece. Não somos robôs. Então, entender esses pontos para também tornar esse processo de produtividade mais intencional é fundamental. Em resumo, barbear um nhaque na nossa vida é parte do processo. O ponto é como a gente pode lidar com esses barbeares, esse momento de barbear o nhaque. A favor disso, não tá. Para mim é importante ter a caneta Tana. Em vez de eu vou lutar contra isso, não, porque eu sou desse jeito, eu não abraço isso. Falo assim, tá bom, tá aqui, vou usar isso a meu favor. Já sei que é assim que eu funciono, então já vou separar aquela caneta do jeito que tá. Já sei que sou a pessoa que precisa organizar a mesa, vou deixar sempre a mesa organizada, vou tentar colocar isso na minha rotina, usar isso que já funciona pra gente ao nosso favor, torna a nossa vida mais funcional. Acontece que muitas vezes a gente olha para aquilo que não foi feito. E aí a gente começa a se culpar, a achar que é procrastinação e não tem nada a ver com isso. Começa a olhar para o que você está fazendo. O que você está fazendo faz parte do teu processo? Faz parte da tua organização, da tua produtividade? Como que você pode abraçar as tuas características e utilizar elas a teu favor? Tem muita coisa mais que a gente pode falar sobre isso, enfim, vários insights, mas vamos encerrar por aqui. Então, se você gostou desse conteúdo, aproveita para curtir, compartilhar, comentar e se inscrever aqui no canal. Também me segue lá nas redes sociais, @psi.bianca, tô no Instagram e no TikTok. E é isso, nos vemos na semana que vem. Um beijo, tchau, tchau!